Uma história de terror. Meu nome é Ana e eu quero compartilhar com vocês a história de como uma amizade de muitos anos se transformou em uma das maiores provações da minha vida. Tudo começou quando eu conheci a Bianca. Na época éramos adolescentes e nos tornamos amigas inseparáveis. Compartilhávamos tudo, nossos segredos, nossos sonhos, nossas alegrias e tristezas. Eu nunca imaginei que ela pudesse fazer algo tão cruel comigo. Anos depois, quando já éramos adultas, eu comecei a perceber que a Bianca parecia cada vez mais distante. Ela não atendia mais minhas ligações, e quando nos encontrávamos, ela parecia sempre distraída. Eu tentei falar com ela sobre isso, mas ela sempre desconversava. Foi então que eu descobri a verdade. A Bianca estava morrendo de inveja de mim. Eu nunca entendi por que a inveja é capaz de mudar tanto uma pessoa, mas com a Bianca foi assim. Ela não suportava ver meu sucesso, minha felicidade, minha vida, indo para frente enquanto ela parecia estagnada. Ela queria me ver fracassar, queria me ver sofrendo. E para isso, ela fez algo que eu nunca poderia imaginar. Eu comecei a passar mal, sem explicação. Eu tinha dores no corpo. Dores de cabeça constantes. Minha energia parecia sempre esgotada. Fui ao médico várias vezes, mas ele não conseguia identificar o que havia de errado comigo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Até que um dia, uma amiga em comum me contou o que a Bianca tinha feito. Ela havia encomendado um trabalho de macumba contra mim. Ela queria me prejudicar, me fazer sofrer. Eu fiquei chocada. Não sabia como lidar com isso. Eu nunca imaginei que uma amiga pudesse fazer algo assim. Eu me senti traída, enganada, usada. Como ela poderia fazer isso comigo? A partir daquele momento, minha vida se tornou um inferno. Eu tinha medo de tudo. Medo de sair de casa, medo de ficar sozinha, medo de morrer. Eu me sentia amaldiçoada, como se algo estivesse me perseguindo. Eu tentava de tudo para me livrar desse mal, mas nada funcionava. Eu estava presa em uma teia de medo e sofrimento. Foi então que eu decidi procurar ajuda. Eu encontrei um pai de santo que me disse que eu precisava quebrar o trabalho que a Bianca havia feito contra mim. Eu não sabia o que fazer, mas ele me guiou pelo caminho certo. Fiz um banho de ervas, acendi velas, orei, pedi proteção. E finalmente consegui me libertar. Foi um processo longo e doloroso, mas eu consegui superar. Ainda sinto as marcas do que passei, mas hoje eu sou mais forte. Eu aprendi que a inveja pode ser um veneno para a alma, mas que a fé pode nos curar. Aprendi que nem sempre as pessoas são o que parecem e que devemos sempre estar atentos. Eu sou a Amanda. Tenho 30 anos e gostaria de contar a história de como sofri muito por causa de uma amarração amorosa. Tudo começou quando eu me apaixonei perdidamente por um rapaz chamado Bruno. Ele era bonito, carinhoso e atencioso, e eu me sentia nas nuvens sempre que estava com ele. No entanto, depois de alguns meses de namoro, Bruno começou a se distanciar de mim. Ele ficava cada vez mais ausente e frio, e eu não entendia o que estava acontecendo. Tentei conversar com ele, mas ele sempre desconversava, e parecia estar sempre com pressa para ir embora. Foi então que uma amiga me indicou uma pessoa que poderia ajudar a resolver o meu problema. Essa pessoa se dizia uma especialista em amarrações amorosas e me prometeu que poderia fazer com que Bruno voltasse a me amar e a me tratar com carinho e atenção como antes. Eu estava desesperada e resolvi tentar. Paguei um valor alto pelo serviço e ela me disse que precisava de alguns itens pessoais de Bruno para que pudesse realizar a amarração. Eu fiquei um pouco receosa, mas acabei cedendo e entreguei tudo o que ela pediu. Nos primeiros dias, não percebi nenhuma mudança no comportamento de Bruno. Mas depois de algumas semanas, comecei a notar que ele estava mais presente, mais carinhoso e mais atencioso do que nunca. Eu estava feliz e aliviada, achando que a amarração tinha funcionado. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar que algo estava errado. Bruno não era mais o mesmo de antes. Ele estava sempre muito controlador e possessivo. Queria saber
onde eu estava a todo momento, com quem eu falava e o que eu fazia. Começou a me afastar dos meus amigos e da minha família, dizendo que eu só precisava dele. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que estava presa a algo que não conseguia controlar. Quando tentei terminar o namoro, Bruno ficou ainda mais possessivo e agressivo. Começou a me ameaçar, dizendo que eu nunca mais encontraria ninguém que me amasse como ele. Eu estava presa em um relacionamento abusivo, sem saber como sair. Foi quando descobri que a tal especialista em amarrações amorosas havia feito um trabalho muito forte e poderoso, que havia me prendido a Bruno de uma forma quase irreversível. Eu não sabia o que fazer. Estava desesperada e sem esperança. Tentei várias vezes terminar o namoro, mas Bruno sempre encontrava uma forma de me fazer mudar de ideia. Fiquei presa a ele por mais de 1 ano, sofrendo e me sentindo cada vez mais infeliz. Foi só depois de muito tempo e com a ajuda de uma terapeuta que consegui me libertar desse relacionamento abusivo. Ainda carrego as cicatrizes desse período em minha vida, mas agora sei que sou mais forte do que jamais imaginei. Hoje, olho para trás e vejo como a amarração amorosa destruiu a minha vida. Perdi minha autoestima, minha independência e a minha felicidade. Meu nome é Júlia, tenho 32 anos e gostaria de compartilhar uma história que me marcou para sempre. Há alguns anos, eu tive uma amiga muito próxima chamada Ana. Nós éramos inseparáveis. Fazíamos tudo juntas e eu acreditava que ela era uma pessoa boa e confiável. Mas, infelizmente, eu estava enganada. Tudo começou quando eu comecei a ter sucesso em minha carreira profissional. Eu havia trabalhado muito para chegar onde estava e, finalmente, comecei a colher os frutos do meu esforço. Ana, que também estava em busca de sucesso, começou a mudar seu comportamento comigo. Ela se tornou cada vez mais crítica e invejosa em relação a mim e meu sucesso. Eu tentei ignorar esses comportamentos e continuei a tentar manter a amizade. Mas pouco tempo depois, comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo comigo. Minha vida começou a desandar de uma forma que eu nunca havia imaginado. Eu perdi o emprego, tive problemas de saúde e, para piorar, meu relacionamento com meu namorado começou a ficar cada vez mais conturbado. No começo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas pouco a pouco, comecei a perceber que a minha amiga Ana estava por trás de tudo. Ela havia se tornado obcecada com a minha vida e estava tentando sabotar todas as minhas conquistas. Eu tentei confrontá-la, mas ela negou tudo e disse que eu estava imaginando coisas. Foi então que eu comecei a desconfiar que havia algo mais sombrio acontecendo. Eu comecei a investigar por conta própria e descobri que Ana havia feito um trabalho de macumba contra mim. Eu estava apavorada e não sabia o que fazer. Eu nunca havia acreditado em magia negra e não sabia como lidar com isso. Eu comecei a ter pesadelos terríveis e sentia que estava sendo vigiada o tempo todo. A minha vida se transformou em um verdadeiro inferno. Eu tentei procurar ajuda de um especialista em magia, mas ninguém parecia poder me ajudar. Eu estava sozinha e desesperada, sem saber como me livrar desse mal que havia sido lançado sobre mim. Foi só depois de muito tempo e muita luta que eu finalmente consegui me libertar dessa amarração. Eu precisei de muita ajuda profissional e espiritual para conseguir superar tudo o que havia acontecido. Eu passei por momentos muito difíceis, mas aos poucos fui conseguindo superar tudo. Hoje, eu ainda sinto os efeitos desse período sombrio em minha vida, mas eu sou mais forte do que nunca. Eu aprendi a lição de que, infelizmente, nem todas as pessoas são boas e confiáveis, e que a inveja pode causar danos irreparáveis. Essa história me marcou para sempre e me ensinou a importância de estar sempre alerta em relação às pessoas que estão ao meu redor. Aprendi que é preciso estar atento às atitudes das pessoas e que, às vezes, é preciso se afastar de que não têm boas intenções. Depois de tudo o que aconteceu, eu decidi cortar relações com a Ana. Foi difícil, no começo, porque eu ainda sentia falta da amizade que tínhamos. Mas eu sabia que era a melhor decisão para a minha vida. Eu precisava me proteger e afastar qualquer tipo de energia negativa. Apesar de tudo o que aconteceu,
eu ainda sentia medo de que a Ana pudesse tentar fazer algo novamente. Eu não sabia se ela tinha desistido ou não de tentar me prejudicar. Então, decidi contratar um detetive particular para investigá-la. Eu não queria que a Ana soubesse que eu estava fazendo isso, então eu fui muito cuidadosa. O detetive começou a investigar, e depois de alguns dias, descobriu que a Ana tinha realmente contratado um trabalho contra mim. Ela havia pagado um feiticeiro para me amarrar amorosamente, de modo que eu nunca mais encontrasse a felicidade no amor. Quando descobri isso, fiquei ainda mais assustada. Eu não conseguia acreditar que a Ana era capaz de fazer algo tão cruel e desumano. Eu me senti traída e magoada, mas também senti uma grande sensação de alívio por finalmente ter descoberto a verdade. Depois disso, eu comecei a tomar medidas, ainda mais rigorosas para proteger a mim mesma e minha vida. Eu aprendi a me cuidar e a proteger meu coração de qualquer tipo de energia negativa. Eu comecei a frequentar terapia, fazer yoga e meditação, e encontrei conforto nas coisas que me traziam paz e felicidade. Hoje em dia, eu posso dizer que estou em um lugar muito melhor. Eu conheci pessoas incríveis que me trouxeram amor e alegria em minha vida. Ainda sinto alguns resquícios da amarração que a Ana me lançou, mas eu sei que estou forte e determinada a superar tudo. Essa história me ensinou a importância de ser forte e acreditar em mim mesma. Eu aprendi que as pessoas podem ser cruéis e invejosas, mas que eu não preciso deixar que isso me afete. Eu sou grata por ter passado por essa experiência difícil, pois ela me ensinou a ser mais resiliente e a ter mais confiança em mim mesma. Eu espero que minha história possa ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Não se calem. Não tenham medo de buscar ajuda e de se proteger. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com pessoas tóxicas e situações negativas. Fimeu. Me chamo Francisco. Meu apelido é Chiquinho. Sempre fui fascinado por lugares abandonados e decidi explorar uma antiga fábrica têxtil que havia sido fechada por anos. Cheguei lá no final da tarde, com uma lanterna e uma câmera, pronto para registrar cada detalhe. Quando entrei na fábrica, fiquei impressionado com o tamanho e a decadência do lugar. Havia teias de aranha em todos os lugares, e a maioria das máquinas estava enferrujada e quebrada. Andei por um tempo, tirando fotos e tentando imaginar como a fábrica deve ter sido quando estava em pleno funcionamento. Mas a atmosfera do lugar era estranha. Parecia que eu não estava sozinho ali. Os sons das minhas pegadas ecoavam pelas paredes, e eu podia ouvir o vento assobiando através das janelas quebradas. Foi então que eu ouvi algo estranho. Um barulho vindo do corredor. Senti um arrepio percorrer minha espinha e decidi investigar. A lanterna tremia em minhas mãos, enquanto eu caminhava lentamente em direção ao som. Quando cheguei ao final do corredor, vi uma porta entreaberta. Meu coração acelerou, e eu hesitei por um momento antes de empurrá-la. Foi então que eu vi o que parecia ser um fantasma. Um vulto branco que flutuava no ar. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Então, o fantasma se virou para mim, e eu pude ver o rosto pálido e assustador. Eu estava em choque, e comecei a recuar lentamente. Mas aí, eu ouvi outra coisa. Um som vindo de trás de mim. Me virei e vi outro fantasma, dessa vez com um rosto ainda mais horrível. Eu estava cercado e não sabia o que fazer. Foi quando percebi que aquilo não era real. Eu estava tendo uma alucinação causada por algum gás tóxico na fábrica. Senti uma onda de alívio e comecei a me afastar dos fantasmas. Mas aí eu ouvi outro barulho. Eu olhei para trás e vi um terceiro fantasma, ainda mais assustador do que os outros dois. Eu não sabia mais o que fazer. Corri para a saída da fábrica, tropeçando nas máquinas enferrujadas e me machucando no processo. Finalmente, consegui sair e caí no chão, ofegante e em choque. Essa foi a história mais assustadora da minha vida. Nunca mais voltei a uma fábrica abandonada. Moro no interior de Minas Gerais. Sou conhecido pelo apelido de Tonho. Nunca pensei que uma experiência terrível como essa aconteceria comigo. Eu estava em uma viagem de acampamento com alguns amigos em uma floresta densa e escura, que parecia um cenário de filme de terror. A noite chegou e montamos nossa tenda perto de um rio,
onde pudemos ouvir o som suave da água correndo. Nós acendemos uma fogueira e começamos a contar histórias assustadoras. Mas quando chegou a minha vez, eu senti uma estranha sensação de medo. Mesmo assim, comecei a contar uma história sobre um espírito vingativo que aterrorizava pessoas em uma floresta semelhante a essa em que estávamos. Enquanto eu contava a história, comecei a sentir uma presença estranha. Olhei em volta, mas não vi nada. Então, um dos meus amigos começou a ouvir ruídos estranhos fora da tenda. Ficamos todos em silêncio e ouvimos atentamente. Os ruídos pareciam estar se aproximando cada vez mais. De repente, ouvimos algo arranhar a tenda. Foi aí que o medo tomou conta de mim. Eu tentei manter a calma, mas era impossível. A tenda começou a tremer e os ruídos ficaram mais altos. Então, uma voz assustadora começou a sussurrar meu nome. Eu sabia que não era uma brincadeira e que algo realmente estava tentando nos assustar. Eu pedi para sairmos da tenda, mas meus amigos estavam com tanto medo quanto eu. Então, ouvimos um barulho forte, como se algo estivesse rasgando a tenda. Não pensamos duas vezes e saímos correndo pela floresta escura e assustadora. Depois de algum tempo correndo, chegamos à cidade mais próxima e contamos para a polícia sobre nossa experiência. Eles não acreditaram em nós, mas nós sabíamos que algo estranho havia acontecido naquela noite. Desde então, nunca mais voltei a acampar em lugares tão isolados e escuros. A experiência mudou minha vida e me fez acreditar que o desconhecido pode ser muito mais assustador do que imaginamos. Eu espero que acreditem em mim. Nunca fui do tipo supersticioso, mas depois do que aconteceu comigo, não posso deixar de acreditar em coisas que vão além do nosso entendimento. Era uma noite escura e chuvosa, quando eu e minha namorada decidimos visitar um lugar que ouvimos falar em histórias assustadoras. Uma antiga casa abandonada, que, segundo a lenda, era habitada por espíritos vingativos, que ouvimos sobre ela. As janelas estavam quebradas, as paredes rachadas e as portas rangiam com o vento. Nós entramos e assim que colocamos os pés dentro da casa, sentimos uma energia estranha, uma sensação de que estávamos sendo observados por algo invisível. Exploramos a casa, subindo escadas que rangiam e correndo os dedos pelas paredes, empoeiradas. Eu tive a sensação de que algo se movia no escuro, mas quando acendi minha lanterna, não vi nada. Minha namorada, por sua vez, começou a sentir a presença de algo maligno e pediu para que saíssemos dali imediatamente. Foi quando aconteceu. Ouvi uma risada sinistra, ecoando pelas paredes. A risada parecia estar vindo de todos os lugares, de um corredor escuro e sem fim. Minha namorada começou a tremer e se agarrou a mim. Eu tentei manter a calma, mas meu coração estava batendo tão forte que pensei que pudesse sair pela boca. Então, ouvi uma voz sussurrando meu nome. Olhei para minha namorada, que parecia ainda mais assustada do que antes. A voz continuou a sussurrar meu nome, cada vez mais perto. Eu sabia que não era ela, e não sabia de onde vinha a voz. De repente, uma figura surgiu na minha frente. Era uma mulher pálida e magra, com olhos vazios e um sorriso assustador. Eu tentei fugir, mas ela agarrou meu braço com uma força sobrenatural. Senti uma dor aguda e desmaiei. Quando acordei, estava de volta ao carro com minha namorada, tremendo de medo. Minha camisa estava rasgada e havia uma marca roxa no meu braço, onde a figura havia me agarrado. Desde então, nunca mais visitei aquele lugar, e minha namorada e eu nunca mais falamos sobre aquela noite. A experiência me fez perceber que há coisas no mundo que não podemos explicar. Coisas que vão além do nosso conhecimento e entendimento, e que devemos sempre respeitar e temer o desconhecido. É o pedido que faço a todos que ouviram o acontecido comigo e com minha namorada. Muito obrigado pela oportunidade de participar e compartilhar. Fim havia uma casa abandonada no final da rua que sempre parecia vazia e silenciosa. Mas à noite, quando a maioria dos moradores dormia, luzes misteriosas podiam ser vistas brilhando através das janelas fechadas da casa. Um dia, um grupo de jovens curiosos decidiu explorar a casa.
Eles entraram silenciosamente pela porta dos fundos e começaram a investigar. Enquanto estavam lá, eles ouviram passos pesados e arrastar de correntes, mas não havia ninguém por perto. Eles continuaram explorando a casa, mas em um dos quartos, encontraram um diário antigo que pertencia a uma mulher que havia morado lá anos atrás. O diário continha histórias assustadoras sobre uma presença sobrenatural que a assombrava todas as noites. De repente, os jovens ouviram um gemido e sentiram uma brisa fria passar por eles. Eles correram para fora da casa, assustados e tremendo. Desde então, a casa abandonada nunca foi ocupada novamente, e as luzes misteriosas que apareciam à noite desapareceram para sempre. Havia um antigo cemitério em uma pequena cidade que sempre foi considerado um lugar assombrado. Diziam que à noite, os fantasmas dos mortos surgiam das tumbas e vagavam pelas ruas da cidade. Um dia, um jovem corajoso decidiu passar a noite no cemitério para ver se as histórias eram verdadeiras. Ele se escondeu atrás de uma lápide e esperou pacientemente. De repente, ouviu um som de choro. Ele olhou para cima e viu uma figura sombria de uma mulher de branco, flutuando acima das tumbas. Ela estava chorando desesperadamente e parecia estar procurando algo. O jovem se aproximou da mulher para ajudá-la, mas quando chegou perto o suficiente, ela desapareceu no ar. O jovem olhou em volta, mas não havia ninguém por perto. Na manhã seguinte, ele descobriu que a mulher em questão havia sido uma vítima de assassinato na cidade há muitos anos atrás. Desde então, seu espírito assombrava o cemitério, procurando justiça para sua morte. O jovem nunca mais voltou ao cemitério, mas nunca esqueceu a experiência que teve naquela noite assombrada. Certa noite, um grupo de amigos decidiu explorar uma antiga mansão abandonada. Eles entraram pela janela quebrada e começaram a explorar os corredores escuros da casa. De repente, eles ouviram uma voz sussurrando seus nomes. Pensando que era apenas sua imaginação, eles continuaram a explorar, mas a voz ficou mais alta e insistente, até que finalmente eles se viraram para olhar. Eles viram uma figura pálida e transparente no final do corredor, que lentamente começou a se mover em sua direção. Os amigos tentaram fugir, mas descobriram que a porta estava trancada. Eles se viraram para enfrentar a figura assustadora, mas ela simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Os amigos conseguiram finalmente abrir a porta e correram para fora da mansão, nunca mais voltando lá novamente. Eles nunca descobriram a verdadeira história da figura assustadora que viram, mas a partir daquele dia, eles nunca mais foram capazes de entrar em uma casa abandonada novamente sem sentir calafrios na espinha. Uma história de fantasma. Havia uma velha mansão que ficava abandonada há anos, pois muitos diziam que estava amaldiçoada. Diziam que a mansão era assombrada pelo fantasma de uma mulher que havia morrido misteriosamente ali. Uma noite, um grupo de amigos decidiram desafiar a lenda e entraram na mansão. Eles ouviram barulhos estranhos e viram portas se abrirem e fecharem sozinhas. Mas como eram jovens corajosos, decidiram continuar explorando. De repente, um dos amigos foi puxado por uma força invisível e arrastado pelo chão. Os outros tentaram ajudá-lo, mas foram impedidos por uma energia misteriosa que os empurrava para longe. Com medo, os amigos fugiram da mansão e nunca mais voltaram. Mas, algumas noites depois, eles começaram a ouvir uma voz sussurrando seus nomes, mesmo quando estavam sozinhos em suas casas. A voz parecia vir da direção da velha mansão, e eles perceberam que a lenda do fantasma da mulher amaldiçoada era verdadeira. Espero que tenham gostado das histórias. Não percam as próximas. Beijos e obrigada.